e eu vou compartilhar com vocês. O Senhor me fez lembrar durante essa semana todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida. Vou contar mais à frente, mas vamos para a palavra, senão eu vou falar e a gente não chega lá. Em Romanos 11, a partir do versículo 33, está escrito: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Isso é uma pergunta. Ou quem foi o seu conselheiro? Também uma pergunta. Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois somente a ele, glória para toda a eternidade. E esse capítulo se encerra com um amém. Assim seja. E quando eu cheguei aqui, me veio em espírito mais uma passagem que eu já tinha trabalhado no Devocional dos Jovens e Adolescentes, que se encontra em João 6, versículo... Só um minuto, irmãos. Versículo 68. 6,68, achei. Que diz assim. Isso daqui... imaginem um cenário, Jesus e os discípulos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros se retirar-vos? Respondeu-lhe Simeão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aqui vemos, irmãos, que não se trata de um lugar, não se trata de um objeto, mas se trata da pessoa. Não é sobre o que ou onde, mas quem? Jesus. Não é sobre o lugar de riqueza que você quer ser instituído, mas sobre quem te capacita a estar lá. E ontem, o nosso professor do Rema falou algo que chamou a minha atenção. Muitas pessoas dizem, se eu tivesse 1 milhão, vamos supor, eu faria isso e faria aquilo na obra de Deus, eu ergueria paredes e templos. Mas por que você quer pensar assim? Você já tem algo para oferecer. Por mais que seja pouco, você já tem algo a oferecer. Você não precisa chegar no muito. Porque Deus, Ele é fiel àquele que é fiel a Ele no pouco. Irmãos, faz toda a diferença você entregar a Deus tudo aquilo que você tem, porque Ele supre todas as necessidades. No ano passado, eu passei a virada de ano e fiz um devocional onde o Espírito Santo me assustou um pouco, mas de uma forma amorosa. Ele me disse, Nicole, eu quero que você se prepare. E eu disse, por quê? Porque eu vou levar o seu pai. E eu já sabia como meu pai ia. E eu fui me preparando durante os meses. As pessoas estavam esperançosas, mas eu já sabia que o Senhor ia chamar ele. E uma coisa que me preocupou foi o Rema. Meu Deus, como eu vou pagar o Rema, Senhor? De onde vai vir o suprimento do Rema, Pai? E a única coisa que eu fiz foi orar, porque era tudo que eu tinha para fazer naquele momento. E eu disse, Pai, o Senhor sabe que é um desejo do meu coração. O Senhor sabe que é algo que eu almejo e que eu quero conhecer mais de Ti para transmitir o Teu amor às pessoas. E, irmãos, em menos de 2 semanas o Senhor me surpreendeu. Eu vim aqui também em um culto onde eu ministrei e no final eu fui surpreendida por 2 pessoas que me chamaram para conversar no final do culto e me disse, Nicole, o Senhor tem se comunicado conosco e Ele disse, pague o Rema de 2025 dela. E o meu primeiro ano já está todo pago, irmãos. Eu sei que é um sacrifício, porque as pessoas que se levantaram têm filhos. Eles também têm contas para pagar. Mas eles decidiram fazer a vontade do Senhor e fazer a obra com o pouco que eles têm. E isso faz total diferença. E eu sou totalmente suprida em todas as áreas, por mais que muitas das vezes a conta bancária diga o contrário.
E a minha tia, às vezes, entra no meu quarto, olha assim pra minha mesa e diz: como pode uma menina ser tão amada e querida assim? Como pode tantos produtos chegarem nas suas mãos, Nicole? E eu digo, tudo é o Senhor. Ela fala, com 2 semanas ela compra os produtos dela e acabam rapidamente. Os meus já vai fazer 3 meses que estão nas minhas mãos. Isso é uma colheita abundante, isso é viver em prosperidade. É quando o Senhor pega o pouco que você tem e multiplica. É quando o Senhor entende que no seu coração você está disposto a entregar tudo que você tem. E eu vou ler mais 2 comentários que eu também peguei ontem na aula, que diz: as pessoas sempre querem ir mais fundo, mas elas não se condicionam para mergulhar. Como é que você quer ter muito para poder oferecer ao Senhor se você não dá nem o pouco que você tem? Irmãos, eu comecei ofertando aqui 5 centavos. 5 centavos era tudo que eu tinha no meu primeiro dia como ofertante. E hoje em dia, eu ainda não oferto muito, mas eu oferto muito mais do que 5 centavos. Irmãos, vocês têm que entender que não se trata de viver para vocês. Vocês já decidiram, vocês tomaram uma decisão. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Vocês não fazem a obra para vocês mesmos. Parem de ser egoístas. Peguem o que vocês têm e ofereçam a Ele. Porque a palavra diz que quando buscamos o reino em primeiro lugar, todas as coisas já são supridas. Porque Ele é um Pai de amor. Ele é um pai que se preocupa com seus filhos. E em outra frase, dizia assim: se o Senhor tira algo de você e está doendo, é porque isso era um tesouro. E o único tesouro que o seu coração precisa ter é a presença do seu Deus. Eu lembro que as minhas orações eram vazias. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. E hoje eu digo: Pai, eu preciso. Mas mais do que o item, o objeto, eu preciso da sua presença. Irmãos, eu estou aqui. Eu não tive um devocional decente com o Senhor. E eu tenho consciência disso. Eu não estou aqui para compartilhar somente coisas boas, mas também os momentos difíceis, porque a palavra diz que teremos aflições. Eu não dediquei a Ele o tempo que Ele merece nesses últimos dias. E eu tenho total consciência disso. Eu priorizei outras coisas, eu priorizei sentimentos, desejos. Mas eu reconheço que eu não sou nada sem a sua presença. Que eu sou totalmente dependente de quem Ele é. E não de quem eu sou. Porque quem eu sou quer me levar à destruição. Quem eu sou todos os dias só quer me levar a ser aquilo que me afasta de quem Ele é. E uma terceira frase diz: Deus, Ele não está envolvido com o que você tem a oferecer. Oh, perdão, irmãos. Eu atrapalhei. Deus, Ele está envolvido com pessoas. Ele está envolvido com pessoas. E o nosso templo, ele está envolvido com pessoas. Igreja é um lugar de cura, onde as pessoas vêm para receber cura, porque os que estão bons de saúde não precisam de um médico, mas aqueles que precisam de um médico estão doentes. E todos aqui tínhamos uma doença que nos consumia, uma doença que infelizmente nos torna humanos, que é o pecado. Mas também temos um bom médico, que é o Senhor Jesus. E eu vou mostrar para vocês que Deus não se importa com a quantidade, mas o sacrifício. Irmãos, até o óculos que eu estou usando hoje foi o Senhor que proveu para mim. Eu passei 5 anos ficando atrasada em matérias na escola porque eu não enxergava o quadro e me esforçando em casa para poder recuperar tudo que estava sendo perdido. Eu passei 5 anos com a visão prejudicada, sem ver as texturas, sem as cores. E hoje eu consigo ver, porque o Senhor supriu. E tudo que eu precisei fazer foi dizer: Pai,
é para a glória do teu reino, então me dá. E eu lembro da Diana que disse, Senhor, se não for para se manifestar o óculos, então que se manifeste a cura. E chegou. Eu vou pedir que a diaconisa traga aqui o QR Code. Eu vou passar, irmãos, o valor daquilo que me veio. O valor daquilo que eu peguei em toda semana. Não é muito, irmãos, mas é o dízimo daquilo que o Senhor me entregou. Vai ser exatamente R$3. Mas é os R$3 que eu vou dar com a maior alegria, porque é tudo que eu tenho. E eu sei que é tudo que Ele vai receber. E que Ele vai suprir com isso. Porque Deus é bom.